noite e bem-vindo ao nosso programa A Vida Luso-Americana. É com grande prazer que hoje à noite, na nossa conversa, temos cá o Dr. Carlos Correia, que é um dos médicos no South Coast Health. Então, bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado, boa noite. O meu prazer em poder vir aqui a dar alguma informação. Exatamente, então hoje a nossa conversa vai ser sobre a pandemia, não é? A pandemia Covid-19 e o que está a acontecer na comunidade em geral. Sim, sem dúvida que é o tema de todo o mundo, não só um tema médico, mas um tema das notícias, exatamente, porque é uma pandemia, o que significa que está a atingir o mundo inteiro de uma maneira bastante devastadora, que está a matar muita gente, inclusivamente aqui nos Estados Unidos e até na nossa terra natal, em Portugal, que também passou uma primeira fase até muito leve, felizmente, mas agora está a ser atingido bastante gravemente, como estamos aqui nos Estados Unidos. Os últimos dias, infelizmente, aqui 2 a 3 mil pessoas que têm morrido por dia, o que é muito. E se só pusermos isto em termos gerais, só para ver enfim, a influência que tem tido este vírus, mesmo com todas as medidas que temos tomado, e podíamos ter tomado mais, mas mesmo com todas que temos tomado, o Covid-19 vem a ser a terceira causa de morte este ano nos Estados Unidos. Só a seguir doenças cardiovasculares, que é sempre a causa número 1 de mortes, e ao cancro, que também tem sido sempre a causa número 2 de morte. Logo a seguir vem o Covid-19, infecções devido a este vírus, a matar mais gente do que todas as outras causas. Por isso estamos a ver a importância exatamente desta doença e o que é importante nós podermos fazer aquilo o máximo para conseguir combater esta doença. E o combater esta doença vem exatamente em limitar a sua propagação, ou seja, de passar de pessoa para pessoa. Não é só dizer assim, em tentar tratar as pessoas que ficam doentes, mas é exatamente não deixar a transmissão continuar. E aí é que temos as nossas armas, por enquanto que são limitadas, mas são as armas que também em 1918 tiveram, e é interessante, e ontem estive a ver fotografias de 1918 e as pessoas com máscaras na cara e a ser obrigatório usar máscaras, porque já nessa altura compreendiam que isto era, na altura que o vírus era transmitido através das vias respiratórias de pessoa para pessoa. Por isso, o uso de máscaras, que infelizmente tem até certo ponto sido feito uma noção política, que não é exatamente algo que se pode usar, que está aprovado, que pode limitar a transmissão do vírus e que devia ser usado em todas as pessoas em situações onde não há o distanciamento social. É muitíssimo importante. O distanciamento social, quando possível, é também importante e o lavar as mãos frequentemente. Por isso são estas as 3 armas que nós temos para combater o vírus e, felizmente, em breve, provavelmente a começar já no fim deste ano, teremos uma outra arma que será a vacina, mas isto não é a solução, é essencialmente uma outra arma para podermos pôr este vírus em números pequenos, controlados, para depois podermos, felizmente, e voltar a uma vida mais normal ou normal do que nós conhecemos. Exatamente, eu sei que nós temos a ver a nossa comunidade da terceira idade, tem sido uma comunidade que tem atingido, que estão a ficar muito doente, não é? Porque é da idade e também outras coisas, mas o que nós temos a ver no centro é a nossa comunidade da terceira idade, que é a comunidade que está a mais, que estão a morrer desta doença. Exatamente, quer dizer, o vírus é um pouco, às vezes, não conseguimos exatamente compreender porque é que atinge umas pessoas mais do que outras, mas sabemos que, sem dúvida, a partir dos 80 anos há uma mortalidade muito grande nas pessoas que contraem este vírus com essa idade. Por isso estas pessoas são as mais atingidas, a maior parte das mortes são com pessoas a partir dos 80 anos, por isso temos que fazer o máximo para tentar proteger, especialmente nas casas da terceira idade, onde se encontram muitas pessoas, a maior parte delas que dentro deste grupo, e que quando começa, infelizmente, a aparecer uma ou duas pessoas, ou uma ou duas pessoas que trabalham lá e que têm o vírus, e muitas vezes sem saber, porque podem estar assintomáticas,
vão contaminar as outras pessoas dentro desse estabelecimento e depois, exatamente por causa da proximidade dessas pessoas dentro de uma casa, não é, de uma casa da terceira idade, ou seja, um compartimento, muito mais facilmente há a propagação desse vírus e depois, infelizmente, levam um maior número de mortes. Mas isto lembrar que também os mais pequenos, os mais novos, gente jovem, gente saudável, muitas vezes pode ser gravemente atingida, mesmo que não morra, que fique muito afetada por este vírus, porque o vírus pode atacar não só o sistema respiratório e os pulmões, que é o que mais ataca, que é um vírus respiratório, mas pode atacar muito qualquer outro órgão do nosso organismo e que vai poder causar danos que podem depois não ser totalmente reparáveis, mesmo que a pessoa sobrevive e volte à sua saúde, digamos, normal, mas possivelmente até com alguns danos em alguns órgãos que depois mais tarde irá sofrer e ter consequências. Exatamente, há muito que não sabemos ainda sobre este vírus, que este é um vírus que saiu, que é novo, não é? E sei que há muitas coisas que ainda não sabemos, não é? Sobre o vírus, sabemos o que as pessoas têm que fazer, que é usar a máscara e a distância de 6 pés e isso tudo, e lavar as mãos, mas ao mesmo tempo, isto é um vírus novo e a gente não sabemos muito o que é que vai acontecer, não é? Exatamente, é um vírus novo no sentido que é um vírus novo que nos infecta os humanos, quer dizer, é um vírus que já existia há muito tempo, mas nos animais, não tinha passado a barreira de começar a infectar o ser humano, por isso para nós é novo e por isso é estudado exatamente nessa condição, para saber como é que devemos tratá-lo, e é novo para o nosso organismo, por isso não temos nenhumas defesas, por isso aqui é uma coisa nova, não é dizer assim, uns outros vírus que causam constipações, a gripe que temos, são vírus que já os nossos organismos estão mais adaptados a combater, este não, é de uma classe totalmente diferente e por isso quando o nosso organismo é exposto a este vírus, tem uma reação, enfim, muito inflamatória, uma reação de combate, uma reação nova, porque exatamente não tem, digamos, nenhum conhecimento deste vírus, nunca foi exposto a um vírus semelhante e por isso temos exatamente essas, às vezes, imprevisíveis reações do nosso organismo que pode levar, inclusivamente, como digo, à morte e já levou, infelizmente, a quase 300 mil pessoas que faleceram nos Estados Unidos devido a este vírus. Mas, exatamente, voltando só exatamente às máscaras, até vários chefes, enfim, da saúde pública têm dito que só o uso de máscaras nos próximos meses podia diminuir o número de mortes por 100 mil. Isto é um número extremamente grande e é uma coisa tão simples de fazer, por isso não compreendo às vezes como é que as pessoas têm tanta resistência no uso da máscara e no uso da máscara de só saberem o que estão a fazer, é exatamente de filtrar a respiração, por isso inclui o nariz. Não esquecer o nariz também respiramos pelo nariz, por isso quando se põe a máscara deve-se estar a tapar a boca e o nariz, exatamente para tentar diminuir a possibilidade de nós estarmos a expelir esse vírus para contaminar outra pessoa. Em termos até, por exemplo, das pessoas que estão como eu, por exemplo, quando vejo doentes, eu não só uso a máscara, aliás até uso 2 máscaras, mas também uso uma proteção para os olhos, porque os olhos também têm mucosa e por isso vírus também que vêm inclusivamente do meu doente, que eu posso estar a ver e posso estar a examinar e sem saber que ele tem o vírus, pode estar exatamente a expelir esse vírus e os olhos, como têm uma mucosa, também é por aí que o vírus pode exatamente entrar para o meu organismo e contaminar-me a mim, por isso também uso para me proteger a mim, uma proteção para os olhos. Porque lembrar que o vírus não vai entrar pela pele. A pele é uma barreira, a pele é exatamente um ato de defesa, uma barreira que nós temos. Entra exatamente nos lugares do nosso organismo que são mais suscetíveis, que são as mucosas, a boca, o nariz e os olhos. É por isso que também é uma das coisas que eu interessante é que às vezes eu vejo as pessoas com a máscara, mas não estão usando a máscara, mas o nariz não está cobrido, não é? E é isso que é interessante, é que as pessoas muitas vezes têm que compreender que também têm que tapar o nariz, mas isso é uma coisa que também é muito importante, que eu vejo muitas pessoas, não é? Sim, quando a pessoa vai ao supermercado ou alguma coisa, a gente temos a ver as pessoas mesmo no caminho com a máscara,
Mas até parece incrível que às vezes já cá até quero dizer às pessoas como é que devem pôr a máscara, mas às vezes resito, não é? Mas o que é interessante é que isso é tanto importante e muitas pessoas não querem usar uma máscara, que é uma coisa incrível, que não só estão a proteger a si, mas também estão a proteger os outros. Exatamente, porque a máscara, obviamente, o nariz é importante, como eu digo, para respirar, não é? E exatamente é isso que nós estamos a tentar filtrar, que é para aquelas gotículas de água que vêm na nossa respiração e que podem conter o vírus quando nós estamos infectados com esse vírus, para filtrar e tentar não expelir isso através de certa distância para atingir outra pessoa. Por isso, o nariz também, nós respiramos, por isso é importante exatamente tapar o nariz. Eu sei que às vezes há certas máscaras que às vezes, conforme a pessoa fala, baixam, e por isso a pessoa tem que estar sempre a repor a máscara, é tentar não usar essas máscaras ou tentar, enfim, apertá-las de uma maneira diferente para tentar ter a certeza que isso não acontece. Mas uma das outras coisas interessantes também que eu vejo é as pessoas a falarem ao telefone, por exemplo, e tiram a máscara para pegar no telefone e para falarem ao telefone. Ora, como digo, uso duas máscaras e falo ao telefone com as duas máscaras e as pessoas percebem-me e entendem-me. Por isso não há razão nenhuma para a pessoa estar a puxar a máscara para baixo para falar ao telefone ou falar com outra pessoa, porque acho que se percebe perfeitamente bem. E a ideia também da pessoa dizer assim que não pode respirar, eu acho que é mais uma ideia dizer assim, de nós termos medo, porque a noção de que aquelas máscaras que usam, máscaras cirúrgicas, não limitam nada à respiração, mesmo só se fosse uma pessoa que estivesse com muitíssimos problemas em respirar, é que teria algum problema. Às vezes é mais a ansiedade do acto de ter algo à frente da cara e do nariz que causa à pessoa a sensação de que não pode respirar, mas pode respirar. Não é isso não é dessa maneira que a pessoa vai ser sufocada, porque é mais, digamos, enfim, um ato de ansiedade e não um ato de realmente com falta de ar. Por isso, peço sempre que usem a máscara, sempre que possível, sempre que saiam cá fora e que não estejam, enfim, se estão num campo sozinhos, obviamente que podem tirar a máscara, não é? Mas, de resto, se estão em situação onde vão entrar em contacto com pessoas a menos de 6 pés de distância, ou até mais do que isso, não é? 6 pés são à volta de 2 metros, mas se a pessoa estiver a falar alto, obviamente que isso até pode ser muito mais longe, não é? Uma pessoa que esteja a gritar, diria, afastar-se ainda muito mais do que 2 metros. Exato. Mas usar sempre a máscara faz efeito em todas as lojas de comércio, quando se entra, é a lei, mas eu vejo muitas vezes, às vezes as pessoas puxam a máscara para baixo e parece que estão a tapar e a filtrar o queixo em vez da boca, ou o nariz, inclusivamente, por isso é muitíssimo, muitíssimo importante. E só lembrar dessas vidas que podemos salvar, que lembrar que depois, quando nós entramos em contacto com outras pessoas, muitas vezes são os nossos amigos, são os nossos familiares, e depois estamos a pô-los a eles a ser mais suscetíveis a vir a apanhar a infecção e a ficar gravemente doentes e, infelizmente, alguns a morrer. Por isso, é um apelo. E principalmente agora, por exemplo, tivemos agora o Dia da Ação de Graças, não é? E depois agora vem o Natal, e é importante que as pessoas também, as famílias, querem se reunir, querem ver uns aos outros, mas também temos que limitar as pessoas que entrem na nossa casa. É por isso que é muito importante, que muitas vezes querem ir ver a avózinha, coisa assim, mas essas pessoas têm que ter muito cuidado. E digo sempre, é melhor não visitas, dê o telefone, chame pelo telefone, uma coisa assim, porque nós sabemos que principalmente a nossa comunidade da terceira idade é uma comunidade mais frágil, não é? E é tanto importante, principalmente agora na altura das festas, que as pessoas que tenham que ter muito cuidado. Sem dúvida, é um tempo muito difícil, uma altura difícil do ano, porque somos humanos, e os humanos gostam de contacto, portugueses, acho eu, ainda mais, talvez do que o americano. Exato. Gostamos do contacto, é sempre algo, um ato de uma pessoa de, quando se cumprimentar, dar 2 beijos, isto totalmente já foi fora da porta, como se costuma dizer, não é? Está fora de questão, não se faz isso, não se deve fazer isso, e é um tempo exatamente onde juntamos, especialmente Natal, na ceia de Natal, mas lembrar que quanto mais pessoas se juntarem, mais a probabilidade de alguém estar contaminado sem saber, lembrar que provavelmente mais de metade da transmissão deste vírus está a acontecer através de pessoas que não têm nenhum sintoma. A pessoa pode se sentir perfeitamente bem e ter o vírus, e é o que acontece, entra numa festa, quanto mais pessoas tiver no seu grupo, não é, de festa,
mais probabilidade terá que alguém tenha o vírus sem saber e que depois acabem por estar todos contaminados no fim da festa. Veio o Thanksgiving, que foi uma altura dessas, já está a prever que a partir das próximas 2-3 semanas haverá um aumento de pessoas nos hospitais nos Estados Unidos, que já está a um recorde. Com o Covid-19 já está a mais de 100 mil pessoas em hospitais com esta doença nos Estados Unidos. E por isso temos que lembrar que temos que manter esse grupo o mínimo possível. Eu devo dizer que no Thanksgiving fui eu e minha esposa, que estivemos juntos. Mas há outro ano, podem-se fazer festas talvez no verão ou para o ano, pensar que queremos que todos os nossos familiares estejam connosco ainda para o ano e depois, enfim, para o ano iremos estar presentes, porque acho que nessa altura já as condições estarão muitíssimo melhores, mas temos que fazer um sacrifício no Natal. Eu sei que para os portugueses, enfim, e para mim sempre foi, a ceia de Natal é a altura exatamente de nos todos juntarmos, os familiares, e este ano vou ter um mínimo de pessoas juntas, exatamente por causa desse perigo, porque será as pessoas que mais quer com quem estará a pôr mais em risco. Exatamente. Então, agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar com a nossa conversa com o Dr. Correia. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina,